Chegou ao fim o contrato de Everton Ribeiro com o Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre o futuro do meia, que tá cheio de propostas, entre elas do Bahia, o mais novo pretendente. Bora te atualizar também sobre o Corinthians e esse papo de que Denilson, volante que pertence ao Cuiabá, está perto do timão. 2024 começando e estamos aqui para deixar você super bem informado no canal do Nicola. No vídeo de hoje um pouquinho diferente. Em vez de falar sobre contratações, quero te listar um time inteiro com reservas de atletas disponíveis no mercado. São jogadores que ficaram desempregados com a virada do ano, ou seja, a partir de 1º de janeiro já podem assinar com quem bem entender, sem custos. Lista que tem jogadores bem importantes, tenho certeza que você vai curtir. Só não esquece de usar o espaço para comentário para marcar os dirigentes do seu time do coração e para contar quais são os atletas que mais gosta, beleza? As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, só desejar um feliz ano novo para todos vocês, muita saúde, paz, sucesso e tudo de bom. Torço também para que vocês voltem com frequência. Ao longo do ano de 2024, a gente se esforça bastante para tentar deixar você super bem informado. Só para completar, pedir para você deixar like aqui e se inscrever no canal apertando esse botão vermelho. Se puder notificar, apertar todas as notificações é melhor, porque você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou também live. Combinado? Bora começar com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Moscardo, que foi reprovado nos exames médicos no PSG, mas calma, o negócio não será desfeito. A única consequência é que ele vai ter de passar por uma cirurgia no pé e vai ficar 3 meses parado. O PSG não cogita a possibilidade de desistir do negócio, mas só vai poder utilizá-lo a partir da metade do ano, ou seja, quando se iniciar a nova temporada por lá, ele vai passar esses 3 meses de recuperação e não vai ser inscrito no campeonato francês na virada do ano, agora em janeiro. É o caso do Everton Ribeiro, que tenta há meses a renovação do contrato com o Flamengo, mas se o Everton faz concessões, o Flamengo endurece o negócio. Desde a última quinta-feira, o Flamengo, ou melhor, o Everton havia feito uma última contraproposta ao Fla. A ideia do Flamengo é oferecer 1 ano de contrato, certo? O Everton sugeriu 1 ano, prorrogável por outro ano, caso ele bata algumas metas. E o Flamengo nem sequer respondeu a essa proposta. Diante desse cenário, o Everton já autorizou seus empresários a abrirem negociações. Internacional e Cruzeiro são os maiores interessados, mas notícia desse dia 31, Bahia entrou forte na parada e quer a contratação do atleta de 34 anos de idade, que desde que chegou ao Flamengo disputou 391 partidas, com 45 gols, 61 assistências e 11 títulos. São 7 temporadas muito vencedoras. São Paulo, Corinthians e Fluminense também estão de olho na possibilidade da contratação do Everton, se de fato esgotarem todas as chances dele ficar no Flamengo. Aí sim trata-se de uma grande opção de mercado. Bora fechar o vídeo para falar sobre a chance de o Corinthians contratar Denilson, volante do Cuiabá. Mas outro volante do Cuiabá, sim, Nicola. É uma possibilidade que foi levantada nas redes sociais nas últimas horas por conta de uma série de pequenos detalhes. Primeiro deles, o Denilson está se despedindo do Cuiabá, apesar de ter contrato longo. Depois, o Denilson curtiu uma pergunta de um torcedor do Corinthians querendo saber se ele poderia ir para o timão. E uma das postagens do Denilson ainda tinha um gavião. Pronto, foi o suficiente para que todo mundo começasse a fazer associações de que ele se tornaria reforço para o timão, até porque o Corinthians busca atletas para essa posição. Thiago Mendes, Thiago Maia foram só algumas das tentativas frustradas do timão, embora o Corinthians ainda tenha muita esperança de fechar com o Thiago Maia. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Luiz Carvalho, que é o representante do Denilson. O Luiz disse que não tem nada, mas completou afirmando que o responsável pelo futebol do Cuiabá, o Cristiano Dresch, só retorna ao Brasil em 3 de janeiro. Então, antes disso, não há como avançar em qualquer negociação. O Corinthians está atrás de volantes, assim como quer meias e atacantes. Quase todos os reforços já fechados pelo Corinthians são do meio campo para trás. Faltam ainda os jogadores ofensivos, com exceção ao Rodrigo Garro, meio atacante comprado do Tadjeres, baita reforço, para mim o melhor reforço até agora. Prometo ficar de olho nos movimentos do Corinthians e qualquer novidade. Antes de começar propriamente a lista, deixa eu só lembrar de outros jogadores que alguns dias atrás também estavam nessa relação, mas acabaram renovando o contrato e já não estão mais fazendo parte do time dos desempregados. Lista que tem, por exemplo, o Lucas Moura, renovou o contrato com o São Paulo. Renato Augusto se acertou com o Fluminense, embora não tenha havido ainda o anúncio oficial. Quero contar também sobre Bruno Mendes, reforço de 22 milhões de reais
laterais do Corinthians que se acertou com o Granada. Lista conta ainda com Juliano e Gil, atletas que eram do Corinthians e são reforços do Santos. João Pedro, que fez grande temporada pelo Grêmio e renovou com o tricolor gaúcho. Mesmo caso do Pablo, centroavante do Atlético Paranaense, que acabou por estender seu vínculo lá no Furacão. Bora pra lista? Tá meio campo? Primeiro volante, Arturo Vidal, jogador da seleção chilena, com passagem por Flamengo e que acaba de deixar o Atlético Paranaense, 36 anos de idade. É pretendido nada mais, nada menos do que pelo Boca Juniors, embora até agora não tenha havido anúncio. Então, o Arturo Vidal está livre no mercado até que se acerte com o Boca. Se algum clube brasileiro interessado for mais rápido, pode acabar fazendo uma contratação importante. De um jogador que já ganhou muito, quando retornou do futebol europeu para o Flamengo, tinha direito a um salário de R$1.800.000 por mês. Nos tempos de Furacão, esse salário caiu para só 300 mil. Passagem pelo Atlético foi marcada por uma lesão que o impediu de atuar com mais frequência. Foram só 9 partidas com a camisa do Clube Atlético Paranaense. Bora falar agora sobre o segundo homem de meio campo. Formação mais ofensiva, tá? Tô escalando o Johan de segundo homem de meio campo. Esse cara é um meio atacante, vocês conhecem, né? 30 anos de idade, livre do contrato com o Atlético Mineiro. O Galo decidiu não renovar o contrato. Confesso que até a metade do ano o Johan ia muito bem, para minha surpresa. Ele terminou o ano até que com números dignos. 35 jogos, 4 gols e mais 2 assistências. Esses números são até inferiores à da passagem na temporada passada pelo Red Bull Bragantino, quando fez 43 partidas, 6 gols e mais 6 assistências. Ganha na casa, ou ganhava, né, na casa dos R$400 mil por mês, pode até aceitar uma redução salarial, e é curioso que a gente escuta falar pouco sobre o Johan em clubes brasileiros. Estou muito curioso para saber onde é que ele vai parar, um dos jogadores mais jovens dessa lista que eu estou passando. O terceiro homem de meio campo talvez seja o principal de toda essa relação. Everton Ribeiro, 34 anos de idade. O Everton se esforçou demais para continuar no Flamengo, mas percebeu que não faz parte dos planos. O Flá até faz propostas, mas propostas que parecem ser só para ganhar tempo. Ele está livre no mercado, o vínculo com o Flamengo se encerrou em 31 de dezembro. O jogador que havia chegado em 2017, ídolo do torcedor rubro-negro, venceu absolutamente todos os títulos, exceto o Mundial de Clubes. Importante contar que ele tem várias propostas. Internacional e Cruzeiro fizeram propostas bem legais, toparam pagar exatamente aquilo que o Everton havia pedido. O Bahia foi o último a entrar nessa disputa e também cacifou, colocou bastante dinheiro. São Paulo, Corinthians, Fluminense e Grêmio monitoram a situação, embora ainda não tenham apresentado aquela proposta para a contratação do atleta. Meio atacante que costuma jogar aberto pelo lado direito, tem na perna esquerda como sua referência. Para fechar esse time, vamos para os 3 atacantes, tá? Formação ofensiva, 2 pontas e um centroavante. O ponta pelo lado direito vai ser Alexandre Pato. Mas Nicola, o Pato, sim, 34 anos de idade, está livre no mercado, não teve seu contrato renovado com o São Paulo. Última passagem, a terceira, com apenas 10 jogos e 2 gols marcados, números bem inferiores, por exemplo, a da temporada de 2015, quando com a camisa do São Paulo ele chegou a fazer 59 partidas, 26 gols e mais 10 assistências. A curiosidade é que naquele momento ele havia acabado de chegar do Corinthians naquela troca com o Jadson, vocês vão lembrar. Pato vive um momento diferente na carreira, além dos 34 anos, cirurgia no joelho. Ele passou um bom tempo da temporada de 2022 e da temporada de 2023 em recuperação dessa lesão, então é alguém que requer cuidados, mas está disponível no mercado e daria preferência para clubes de São Paulo, tudo para poder ficar um pouco mais perto da esposa, a filha do Silvio Santos, ou uma das filhas do Silvio Santos, que está grávida. O centroavante do nosso time vai ser Diego Costa, 35 anos de idade, passagens recentes por Botafogo e Atlético Mineiro. No Galo, ele até chegou a ser campeão brasileiro. No Botafogo imaginava-se que seria, mas o time degringolou. Contei para vocês da idade, né? 35 anos. Passagem no Botafogo com 15 jogos e 3 gols marcados. Veio do Wolverhampton, onde jogou 25 partidas na Premier League, mas fez apenas um gol. Também tem no seu currículo passagens por Atlético de Madrid, Atlético Mineiro, entre outros. Centroavante que não gosta de ser reserva e que costuma causar no ambiente, mas se você precisa de gol, ele certamente vai entregar. Para fechar o time titular, a gente vai daqui a pouco para os reservas para ver se você pesca mais algum nome. Queria falar sobre Douglas Costa, atacante de lado de campo, formado no Grêmio, teve recentemente no Grêmio, saiu debaixo de uma enorme polêmica por causa do seu casamento. Ele havia marcado o casamento e o campeonato foi estendido.
e ele não queria desmarcar o casamento e o Grêmio correndo o risco de rebaixamento, uma baita confusão, acabou se mudando para o Los Angeles Galaxy. 2 últimas temporadas no futebol americano, não teve seu contrato renovado, quer voltar ao Brasil, sonhava em voltar para o Grêmio, não rolou, também conversou com o Santos, não houve acordo. A temporada de 2023 foi aquela em que ele mais marcou gols e deu assistências nos últimos anos. Foram poucos jogos, 22, mas com 4 gols e mais 7 assistências. Ele sabe que já não consegue receber os mesmos vencimentos de outros tempos, então pode ser uma aposta um pouco mais barata do que num cenário tão recente. 33 anos de idade, tá? Bora agora para os reservas, para ver se você se interessa por algum atleta. Em algumas posições vou dar até mais de uma opção, tá? Começando pelo gol, Vanderlei, vocês lembram dele? Goleiro do Curitiba, do Santos, esteve também no Operário, jogou a última temporada pelo Vila Nova, 18 partidas. Vila Nova quase conseguiu acesso da Série B para a Série A, está livre no mercado, foi outro dia alvo do Santa Cruz. Pegorari, goleiro que já foi da Lusa, do Palmeiras, disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Guarani, 32 anos de idade. Para a lateral direita, um jovem, Matheus Alexandre, 24 anos. Esse cara já jogou no Corinthians, esteve e foi bem no Cuiabá. Pode ser uma aposta interessante para a temporada de 2024. Eu quero falar também sobre Vitor Ferraz, esse já bem mais experiente, 35 anos de idade, marcou no Curitiba, no Santos, esteve no Náutico e disputou a última temporada pela Chapecoense. Dupla de zaga com Maidana, aquele mesmo que já passou pelo São Paulo, pelo Atlético, esteve no América, 27 anos de idade, não teve seu vínculo renovado e ele vai compor dupla de zaga com o Miranda, ex-Vasco, jogador que não conseguiu atuar muito em São Januário, só 23 anos, ou então com o Rodrigo Moledo, que é bom zagueiro, pertencia a um Internacional, 36 anos, mas o problema dele é uma suspensão, ele acabou sendo suspenso na metade desse ano e ninguém sabe ao certo quando ele vai ter condição de voltar. Para a lateral esquerda, mais um veterano, Danilo Avelar, ex-atleta do Corinthians, esteve na temporada passada de 23 no América. O América discute a renovação de contrato com o Danilo, mas ainda não houve acordo. Bora para o meio campo, jogador que me agrada bastante, Souza. Volante formado no Vasco, porque queria ficar no Cruz Maltino. Não houve interesse do Vasco, 34 anos de idade. Acabou de se recuperar de uma lesão pequena no joelho. Fez inclusive toda a recuperação no Vasco. Ele me contou que vai dar preferência a jogar na Turquia diante do não acerto com o Vasco. Se não é para ficar no Rio de Janeiro, vai preferir para a Turquia. Ele negocia com o Istambul Basaksehir. Mas ainda não há acerto. Se algum clube brasileiro acelerar, pode acabar por contratar. O outro volante, várias opções. Cantilho, 30 anos de idade, atleta que não pertence mais ao Corinthians, o contrato acabou. Havia sido comprado por 15 milhões de reais do futebol colombiano. Tá livre. Léo Senna, vocês lembram dele? Jogador que surgiu muito bem no Goiás, acabou se mudando para a Itália, teve um problema lá por conta da Covid, ficou um tempão sem jogar, disputou os últimos 6 meses no Lokomotiv Plovdiv, que é um time da Bulgária, está disposto a voltar ao Brasil. Quero completar com mais uma opção para esse setor de meio campo, Camacho, 33 anos de idade, jogador do Atlético Paranaense, do Corinthians e do Santos, outro livre no mercado. Bora pro meia? Luan, sei que não vive seus melhores momentos, já foi o rei da América pelo Grêmio, esteve foi em definitivo para o Corinthians, um dos piores negócios recentes da história do clube, depois foi emprestado ao Santos, voltou para o Grêmio e nem no Grêmio conseguiu jogar bem, aposta para lá de arriscada. Outro meia, esse sim, uma realidade, embora com muito menor capacidade técnica, Shailon. Atleta revelado na base do São Paulo, fez bons números pelo Atlético Goianiense, time que subiu para a primeira divisão. Tem só 26 anos de idade, 53 partidas, 9 gols e mais 13 assistências. Aposta interessante. Para fechar o meio campo, Matheus Rossetto. Você já ouviu falar? Esse cara, ele surgiu no Atlético Paranaense e se mudou para o Atlanta United, um dos principais times do futebol americano. Só 27 anos de idade. Temporada atual é do ano passado, né? Ainda estou me adaptando. 34 jogos, 1 gol e uma assistência, joga bastante. Pode ser utilizado mais como um segundo ou terceiro homem de meio campo. Se você não gostar do Rossetto, tem o Valdívia, o doidinho não, pouco lindo, como ele se intitulava, né? Jogou em vários clubes brasileiros, no Internacional, no Avaí, então 29 anos e estava na segunda divisão do futebol coreano, muito bons números, mas fazendo a ressalva de que trata-se da segunda divisão. Pro ataque, 2 jogadores. Alex Teixeira, 33 anos de idade, ídolo do torcedor vascaíno, embora nessa última passagem bem mais discreto do que se imaginava.
Jogador que ainda não se sabe ao certo se para, se continua, se vai aceitar propostas, pode ser uma opção, especialmente para times de Série B ou times de Série A que vão brigar na parte de baixo da tabela. Seu companheiro de ataque, Diego Souza, 38 anos de idade, deixou o esporte e cogita a aposentadoria. Ele ainda não tomou essa decisão, mas é uma alternativa. Se você não quiser nenhum dos dois, você pode ir no Rossi, esse bem mais jovem, 30 anos de idade, atacante de velocidade, que voltou ao Vasco só 6 meses, não deve permanecer para o próximo ano, desde que retornou ao Cruz Maltino, 9 partidas, 1 gol e 4 assistências. Então não esquece, use o seu espaço para comentário para dizer quais desses jogadores te interessam. Nenhum gostou? Usa espaço. E se você lembrar de outros atletas desempregados, também me marca aí para depois a gente, quem sabe, fazer uma segunda atualização da lista. Combinado? O Corinthians fez uma consulta ao Michael. Está preparado para a terceira temporada de Michael no Netflix Café? Meu amigo. O Corinthians fez uma sondagem, eu descobri isso com a informação do Luiz Henrique, né? Mas aí, quando quer o Luiz Henrique, vamos consultar, estamos tentando. Mas é muito difícil, eu falei. Não tem outro nome, tem um plano B. Na verdade, temos o plano A. Antes de entrar em contato com o Betis para saber do Luiz Henrique, nós fizemos uma consulta ao Michael, tá? Ao Al Hilal. Então, para você ver que eu dou informação certinha para vocês, tá? Não tô fazendo sensacionalismo dizendo, depois do Luiz Henrique, o Corinthians também focou no Michael. Não, foi antes. Não sei quanto tempo antes. Não perguntei. Mas que é o plano A aí do jogador de beirada, tá? Informação que me passa é que o Mano agora tá muito focado no jogador de beirada. Muito. Ele acha que o Corinthians precisa muito desse atleta, tá? Tomara que o Corinthians tenha resolvido a volância, a lateral, a zaga, o meio campo, porque já faz um tempinho já que o Corinthians precisava avançar nesse jogador de beirada, tá? Já faz um tempinho. Acabei de receber, tá? Uma informação de uma outra fonte, tá? Do Corinthians, tá ligada ao Corinthians, que me diz o seguinte, tá? Essa fonte é ligada ao Corinthians, tá? Estão tentando o menino do Betis. Então, para vocês que duvidam da informação do Luiz Henrique, isso é uma segunda fonte muito boa que diz que o Corinthians está tentando o Luiz Henrique, tá? Essa é uma segunda informação. Acabei de receber a mensagem. Olha que legal. O Rodrigo é quase meu produtor do time do Povo. Atlético Mineiro sondou a situação do Luiz Henrique, mas se assustou com os números do Real Betis e descartou. Galo teria que desembolsar 3 milhões pelo empréstimo, enquanto em definitivo seria na casa dos 10 milhões. Tá? 13 milhões de euros do Luiz Henrique, tá no preço. Acho que é 3 milhões de euros. Isso, 3 milhões o empréstimo. E 10 milhões a compra, que tá escrito aqui pelo Cláudio Ores, sei lá quem que é esses aqui também. Cara, 10 milhões de euros pelo Luiz Henrique vale muito. 13 milhões de euros pelo Luiz Henrique vale. Acho que vale. Então, uma fonte acabou de me dizer que o Corinthians está tentando o Luiz Henrique, tá? Ontem eu já havia dito, o negócio é sério, tá? O Corinthians está conversando com o Betis para tentar a compra do Luiz Henrique. Não é empréstimo, é comprar. Se for possível empréstimo, o Corinthians, é claro, não deve negar também. Mas antes do Luiz Henrique, o Corinthians consultou o Michael. Só que o Michael não avançou. O Corinthians considera muito difícil falar com os árabes do Al Hilal. Não recebeu uma resposta do Al Hilal.
E aí o Corinthians, depois do Michael, foi para cima do Luiz Henrique, que está sendo disputado por Fla-Flu. É claro que se o Flamengo chegar com grana, acabou a brincadeira. Só que vale a pena para o Flamengo investir numa posição que ele já está muito bem servido? E o Fluminense e também o Flamengo até agora não fizeram proposta de compra, fizeram proposta de empréstimo, tá? Corinthians está conversando com o Betis para tentar a contratação do Luiz Henrique. Hoje tem mais conversa com o Betis do que com o Al Hilal, porque com o Al Hilal foi antes e o Al Hilal não responde. Mas o Al Hilal tem que pegar o Michael também, né? Você dá, sabe, colocar ele num patamar assim de fazer um busto já para ele, entendeu? Que acham também que, responde pelo menos, né? Quer, não quer, quer vender, quer, não quer. Agora, aqui ó, Luiz Henrique, acho sim, acho que se o Corinthians oferecer 8 milhões de euros, acho que o Betis aceita. Acho que ele foi vendido por 8 de euros, né? Que poderia chegar a 13. Acho não, é certeza. Tá? O Leonan pergunta se indo atrás do Luiz Henrique quer dizer que o negócio com o Gabigol melou. Não. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mela o do Michael. Apesar do Michael nem tem nada, né? Porque o Ailau o Corinthians não consegue avançar. Tem, né, do Michael tem, que o Corinthians entrou em contato, perguntou valores, mesma coisa que fez com o Betis, só que o Betis respondeu o Corinthians. Agora, o Corinthians quer o Michael, consultou primeiro o Michael do que o Luiz Henrique, só que não teve conversa com a avançada. Já o Betis já deu atenção para o Corinthians. E vamos lembrar que o Betis não é informação, tá, gente? Agora é uma opinião. Aliás, é uma informação, mas é do GE. Que o Betis havia, né, enviado uma carta de intenção para contratar o Wesley. O Corinthians poderia muito bem envolver o Wesley no negócio. E aí, nação corintiana, bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Boa tarde, boa noite para você, meu amigo, minha amiga, inscrito, assinante, assíduo aí do canal. Quero deixar os meus agradecimentos aí a todos. Gente, a gente tá batendo aí quase já 40 mil inscritos aí no nosso canal Alerta Corinthians Oficial. Muitíssimo obrigado, gente. O que seria da gente sem vocês aqui, né, para comentar? O que seria da gente aqui para vocês, sem vocês curtir os nossos vídeos, sem você deixar a opinião de vocês, que é muito importante, inclusive para o crescimento ainda mais do canal, tá? Nesse ano de 2024, quero desejar muitas realizações de sonhos, muita saúde, muita paz, muita harmonia, prosperidade, abundância na vida de cada um de vocês. Minha gratidão aqui, minha muitíssima gratidão aqui por você ser inscrito no nosso canal e tá sempre comentando. Meu muito obrigado, gente. Eita, meus amigos, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham aí dos comentários do Jorge Nicola, do Samir Carvalho, né? Eu postei um vídeo recentemente do Chico Garcia comentando aí, inclusive confirmando de fato já a contratação do Rodrigo Garro, tá? E daqui a pouco vai ser um vídeo dele, do futebol dele, de algumas jogadas dele, o último jogo dele pelo clube dele lá da Argentina, tá? Vai sair um vídeo aí no canal exclusivo, de um pouco, né, falando um pouco sobre o Rodrigo Garro, tá? Um novo reforço do Corinthians, um meia canhoto aí, bom de bola, futebol muito parecido com o do Matias Rojas, tá? Então o nosso timão tá encaminhando aí para ser um bom time em 2024, tá? Então é isso, meus amigos. Então deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, tá bom? Forte abraço a todos, até o próximo vídeo.